não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E no Brasil isso inexiste por completo. Eu não conheço um único neguinho que tenha consciência da sua formação. O último que eu vi, né, assim, com um documento público, foi o Gilberto Freire. Gilberto Freire tinha uma ideia, vamos dizer, da sua infância, das condições da sua educação e das influências primordiais recebidas ali e como essas influências primordiais foram se articulando com outras mais diferenciadas, mais sofisticadas culturalmente, que ele foi recebendo depois, quando foi estudar no exterior, etc, etc. Então, esse tem consciência, ele pode dizer, eu sei mais ou menos quem eu sou, né? Eu até adotei como divisa a frase do Dom Quixote, eu sei quem sou. É a coisa mais importante, você saber quem você é. Mas, então, saber de onde você veio, né? Porque você quem te ensinou o que, quem te influenciou e de onde veio toda a constelação de imagens, de ideias, de sonhos, de desejos, de expectativas, de julgamento que compõe a sua visão do mundo e, portanto, a sua atuação pública, se você tiver alguma. E nós vimos pelas aulas anteriores o como é imenso, variado e complexo, né, o conjunto de fontes que formam vamos dizer, a mentalidade média das pessoas. Quando você vê uma única reação do indivíduo a qualquer acontecimento, por exemplo, agora houve esse atentado, então aparecem pessoas falando, né? E no julgamento que fazem, você vê a presença de toda essa constelação de fatores que está, por assim dizer, falando pela boca dele, como se ele fosse um boneco de ventrílogo, né? Eu consigo fazer essa análise, eu sei de onde as pessoas tiraram as ideias. Elas mesmas não sabem, né? E qual é vamos dizer, a cadeia de raciocínios e de associações de ideias que resulta, no fim, em determinadas opiniões. Eu sou capaz de reconstituir isso e o próprio sujeito que está falando não sabe. Então, isso quer dizer que no Brasil nós temos, vamos dizer, entre outros fatores, nós temos uma crise da ciência social. Não há uma ciência social capacitada para lidar com a complexidade da sociedade brasileira. A ciência social se limita a repetir, a macaquear esquemas de 50 anos atrás, tá certo? Aprendidos mesmo esses, as pessoas não sabem exatamente de onde saíram, né? Então, por exemplo, se você pega um nego que diz que é marxista, né? Eu digo muito bem, mas aqui, quais são as correntes marxistas que influenciaram a sua cabeça? Você tirou essa ideia do Georg Lukács, do Karl Korsch, né, do Trotsky, do Stalin, do Pachucanes. As pessoas não sabem. Por quê? Porque vem a influência em bloco, sem uma correta discriminação, vamos dizer, das várias correntes e das fontes. Então, isso quer dizer que a cabeça de cada opinador brasileiro é uma maçaroca de influências não trabalhadas, não analisadas criticamente, e que, portanto, só pode se exprimir mediante reações emocionais. Quer dizer, é apenas uma impulsividade. O que as pessoas dizem não são ideias, são sintomas de uma confusão interior, são sintomas de um desconforto interior que as pessoas sentem. E esse desconforto, como elas não são capazes de lidar consigo mesmas e de rastrear a formação da sua mente, esse desconforto se expressa em revolta contra alguma coisa.
Mas se você perguntar exatamente qual é essa coisa, eles não sabem. Né? Se você disser, por exemplo, se eles dizem, por exemplo, a minha revolta é contra o capitalismo, né? É fácil você perceber que não é. Porque hoje, quando você... Vamos supor que você participa de um desses movimentos populares, aí, tipo Revoltados Online ou coisa assim. Contra quem você está lutando? Você está lutando contra o Google, você está lutando contra a Microsoft, você está lutando contra o Facebook, você está lutando contra todo um conglomerado de mega empresas internacionais que são aquelas que tentam boicotar você e impedir que você fale. Então, E, por outro lado, as pessoas que estão contra você, elas dizem que estão lutando contra o capitalismo. Naturalmente, elas vão achar que o capitalismo é você. Por exemplo, o capitalismo é o Olavo de Carvalho, o capitalismo não é a Microsoft, o capitalismo não é os Rockefeller, o capitalismo não é o Bilderberg inteiro. O capitalismo deve ser o Olavo de Carvalho. Deve ser, ou, sei lá, o Felipe Moura Brasil, ou qualquer outra coisa assim. É claro que isso é uma confusão mental absolutamente psicótica. Não é isso? E também, se o indivíduo, em vez de tentar definir o contra que ele está, ele tenta definir a favor de que, o panorama é ainda mais confuso. Eu digo, você quer, por exemplo, sei lá, a liberação sexual, você quer o casamento gay, mas ao mesmo tempo você quer o triunfo do Islã. Você está a favor dos terroristas islâmicos e você está a favor da liberação gaysista, etc, etc. Então, o indivíduo simplesmente ele não sabe de que lado está. Não é isso? E quando você vê um caso como esse que aconteceu na França, quer dizer, uma meia dúzia de terroristas islâmicos que invade um jornal que, além de ser anti-islâmico, é anticristão, anti-judaico, etc, etc, que é um radical de esquerda, ultra radical de esquerda, entra lá dentro e mata todo mundo. Então, é claro que isto reflete uma confusão interna do próprio movimento revolucionário. Como aliás, sempre houve, tá certo? Por exemplo, na Guerra da Espanha, os comunistas mataram mais anarquistas, que teoricamente estavam lutando do lado deles, do que mataram franquistas. Isso sempre aconteceu, quer dizer, essa confusão também não é de hoje. Mas o fato é que esta confusão de fontes na formação íntima das pessoas bloqueia qualquer possibilidade de um diálogo racional e de, portanto, de uma vida intelectual. Não há vida intelectual nenhuma no Brasil, não serve dizer nenhuma, 000. O que existe de vida intelectual no Brasil é neste curso, ou é um filhote, é um pseudópodo deste curso, e mais nada. Não há vida intelectual nenhuma nas universidades brasileiras. É zero, absolutamente zero. Porque o estado de espírito, em geral, é este aqui. São pessoas, vamos dizer, cuja vida interior é uma maçaroca de sentimentos confusos e toscos, e que se expressam numa revolta quando não se sabe o quê. Quer dizer, você está contra o aumento da passagem de ônibus, porque você acha que você lutando contra a passagem de ônibus você vai libertar o terceiro mundo, né? É uma coisa absolutamente de louco, né? E quando você vê quais são as pessoas que estão participando do movimento Passe Livre, eu digo, bom, existe ali algum pobre, algum favelado que não possa pagar 20 centavos? Não tem nenhum. Ou seja, eles estão lutando por uma coisa que realmente não os afeta, não modifica a sua vida em nada, mas que é um símbolo de uma coisa qualquer odiada. Qual é a coisa odiada? É o mundo ocidental, isto é, o Geraldo Alckmin. Quer dizer, coisa de louco, absolutamente, né? Então, as coisas vão assumindo, vamos dizer, um aspecto cada vez mais caricatural, e no caso específico do Brasil, isso toma formas de um grotesco que não é concebível desde fora do Brasil. Vou explicar aqui para um americano, né? Se você pegar, por exemplo, esses vídeos que toda hora aparecem no YouTube, de escolas, onde colocam criancinhas de 5, 6 anos, né, dançando danças eróticas, peladinhas, junto com mulheres com os peitão de fora. Os americanos não acreditam que isso está acontecendo. Porque aqui, nem mesmo o gaysista mais radical imagina a possibilidade de fazer uma coisa dessa. Quer dizer, nós vamos introduzir danças eróticas na pré-escola. Aqui não tem nenhum gaysista, nenhum liberacionista radical, não digo que lute por isso, mas que pense nisso. Ninguém pensou em fazer isto. E não são capazes de pensar. Isso quer dizer que
Aqui você ainda tem algum resíduo, vamos dizer, de uma racionalidade tradicional, que seria aquela mescla de iluminismo e cristianismo que veio com os pais fundadores. Isso ainda existe, isso ainda funciona como quadro de referência para as pessoas. Mas no Brasil não tem isso. No Brasil as pessoas estão soltas no espaço. E, então, isso quer dizer que as influências se combinam de uma maneira absolutamente anárquica e resultam apenas num comportamento impulsivo, num protesto que não tem objeto e que é apenas a expressão de um desconforto íntimo. Então, é claro que, antes de ser um problema, uma crise política, isso é uma crise cultural, uma crise psicológica gravíssima, como nunca houve no mundo. Tá certo? E é por isto mesmo que eu não creio que isto possa ser corrigido mediante uma ação política. Então, quando eu comecei este curso, eu comecei com a seguinte ideia: falei, bom, nós precisamos formar uma nova geração de intelectuais que consiga botar um pouco de ordem na vida cultural brasileira e criar as condições de um diálogo, de um debate, até mesmo de um debate racional entre esquerda e direita. Até isto, nem isto é possível no presente momento. E daí, quem sabe, ao longo de 20, 30 anos, se forma uma classe política melhorzinha e as coisas podem tomar um rumo melhor. Essa foi a minha ideia. Passados 4 ou 5 anos de curso, eclodem estes movimentos, tipo Revoltados Online, esse anti-Dilma, pedido de impeachment, pedido de intervenção militar, etc. Bom, a coisa me pareceu desde o início uma ejaculação precoce. E, evidentemente, eu não ia boicotar esses movimentos, tá certo? E pude dar um apoio moral, assim, modesto, mas um pequeno apoio moral, mas sabendo que esses não são ainda os movimentos de que nós vamos precisar para melhorar o Brasil, para colocar o país no outro rumo. Eles expressam apenas uma indignação popular inteiramente justa, tá certo? Porém, vocês não podem esquecer um paragrafinho que eu coloquei online faz tempo, dizendo quais são as etapas que existem para a formação de um movimento político. O movimento político, a formação de qualquer movimento político tem que ser precedida de anos e anos de debates entre intelectuais altamente qualificados, até você obter mais ou menos, vamos dizer, um panorama do que está acontecendo e do que está te incomodando, afinal de contas. Sem isso, simplesmente não é possível. Se você observar, por exemplo, a Revolução Russa, você vê que os debates entre intelectuais sobre a sociedade russa começaram mais ou menos em 1840, 1850. Quer dizer, começaram 60 ou 70 anos antes da Revolução, até que essas correntes de ideias foram se condensando em várias, das quais uma, por ser a mais esperta, a mais descarada, acabou tomando a iniciativa e controlando o fluxo dos acontecimentos. Se você pegar a esquerda no Brasil, a fundação do PT foi precedida de 20 anos de discussões. Quer dizer, quando houve o golpe de 64, a esquerda se recolheu, e disse, agora vamos reunir aqui as cabeças pensantes e vamos discutir para ver se a gente entende o que aconteceu e por que foi que nós caímos do cavalo. Desses 20 anos surge o projeto do PT, altamente influenciado já pela estratégia do Antônio Gramsci. Você vê que em 64 houve uma espécie de divisão de trabalho, uma parte da esquerda foi para as guerrilhas e outra parte foi para casa estudar para ver se entendia o que tinha acontecido. A primeira morreu e só serviu de símbolo aglutinador, serviu de garoto propaganda para a segunda facção. E esta segunda facção foi justamente a que percebeu que precisava criar uma modalidade de luta completamente desconhecida no Brasil, tá certo? Que era justamente o tipo de militância que veio a aparecer com o PT. O PT não tinha nenhuma autodefinição ideológica marxista, nem comunista, nem coisa nenhuma. Tá certo? Ela vem apenas com um tom populista, tá certo? Mas não muito diferente daquele que tinha sido utilizado pelo antigo PTB do Getúlio Vargas. Tá certo? Apenas não estava centrado na figura do governante Getúlio Vargas. Mas encontra um outro símbolo aglutinador que era melhor do que o Getúlio Vargas. Por quê? Porque era um sujeito que vinha da classe operária. Então, pela primeira vez na história da esquerda brasileira, havia um líder operário, pela primeira vez. E isso, evidentemente, faltava, porque todos os líderes anteriores eram intelectuais, ou pessoas de classe alta, tipo Caio Prado Júnior, ou
o engenheiro de formação como Carlos Marighella, o advogado, era assim, era gente de classe média e alta somente. De repente apareceu essa coisa maravilhosa, um operário, que é nem no cheque, com H-U-M, né? Um operário. Esse operário então vira o símbolo de tudo. Então, esta luta que se trava, sobretudo na esfera simbólica, na esfera do imaginário, ela expressa uma mudança radical de estratégia da esquerda brasileira. Tá certo? Então, você vê que antes disto, a estratégia da esquerda era eminentemente eleitoral e visava se infiltrar no governo. E desde o governo, promover, então, vamos dizer, a revolução. Com o PT, a coisa muda completamente de figura. Eles dizem, não, nós não vamos fazer a revolução em cima, nós vamos fazer embaixo, na sociedade, nós vamos conseguir, vamos dizer, armar aqui uma militância tão vasta e tão bem articulada, tá certo, que ninguém vai conseguir segurá-la. E, de fato, fizeram. Eu lembro, quando começou o PT, as pessoas se devotavam ao PT como se fosse uma religião, como se fosse a salvação da sua alma. Davam tudo para o PT, davam seu dinheiro, davam, às vezes 40%, 50% do que ganhavam davam para o PT. Então, também outra coisa inédita na história da esquerda brasileira, você vê milhões de pessoas dispostas a sacrificar tudo por um movimento político. E, decorridos 20 anos, esse partido chegou ao poder, evidentemente. Então, total, 40 anos. 20 anos de debates, discussões, investigações e análises. Depois, 20 anos de militância e propaganda, e daí, pronto, chegaram ao poder. Não existe atalho para isto. Não existe a estrada real, porque você vai direto. Isso não existe. Então, isso quer dizer que todos esses movimentos que eclodiram, eles não têm uma retaguarda intelectual e estratégica suficiente para poder mudar o curso das coisas. Elas apenas expressam descontentamento. Falam, esse descontentamento é inteiramente justo, então quer dizer que não podemos ficar contra esses movimentos. Mas apostar que eles vão mudar o curso das coisas no país é besteira, eles não vão mudar. Tá certo? O que eles podem fazer, e de fato fizeram, é desacelerar, vamos dizer, as iniciativas do governo. Quer dizer, enfraquecer o governo. Tá certo? Enfraquecer, sobretudo, popularmente, no sentido da sua imagem popular. Né? Hoje você pode dizer que o mito petista, a aura de encantamento do petismo acabou. Tá certo? Bom, acabou, mas acontece o seguinte, nesse ínterim, eles já conquistaram todos os postos da hierarquia no executivo, no legislativo, no judiciário, na Receita Federal, no diabo, né? Até nas Forças Armadas. Né? E eles estão lá nos seus postos ainda. Mesmo que a nação inteira os odeie, isso não vai tirá-los de lá. Por quê? Quando chega na hora das eleições, bom, aqui o povo está maciçamente contra o governo. Mas sim, o governo tem as maquininhas de votar e ele produz o resultado que ele quiser, mediante apuração secreta. Então, criou uma espécie de círculo vicioso na qual a máquina de dominação se autorreproduz independentemente do que o povo pensa. Então, esta é a situação. Então, isto quer dizer que protestos populares não vão acabar com isso. Mesmo que você crie uma onda de ódio antipetista, isso não tira um único petista do seu cargo. E, vamos dizer, tá mais do que claro que, vamos dizer, que essa via eleitoral, ela está bloqueada pelas maquininhas. Então vamos fazer um golpe militar. Fala, mas escuta, mas você tem ideia da doutrinação maciça que esse pessoal das Forças Armadas sofreu nos últimos anos? Vocês viram o discurso do novo comandante do Exército, em que ele diz o seguinte, agora as Forças Armadas têm uma outra mentalidade, porque nos anos 60 havia aquela coisa de Cuba exportando revolução, agora nós temos instituições estáveis e sólidas, tudo mudou. Eu digo, bom, essa análise está 100% errada, tá certo? Essa é uma análise de menino de escola. Então, as pessoas dizem, não, mas ele garantiu que as Forças Armadas estão atentas e preparadas. Se houver uma tentativa de eternizar um partido no poder, nós reagiremos. Mas a tentativa já aconteceu e já deu certo, meu Deus do céu. Além disso, se você comparar a situação dos anos 60 com a de agora, nos anos 60, Cuba só tinha uma rede de pequenos grupos de guerrilha. Cuba não tinha o Foro de São Paulo,
não tinha uma articulação de 200 partidos políticos. Cuba não tinha 12 governos aliados na América Latina. Muitos deles com um poder monopolístico sobre as suas respectivas sociedades. Isso quer dizer que a situação hoje está infinitamente mais perigosa do que nos anos 60. E o general vê exatamente o contrário. Então quer dizer que não é um homem capacitado para fazer uma análise histórico-política. É um homem que se deixa levar por chavões de mídia. Hoje temos instituições estáveis. Tá certo? O que quer dizer instituições estáveis? Uma eleição com apuração secreta? É isso que ele quer dizer? Então, se você analisa o período do governo militar, você vê que você tinha uma imensa mídia de oposição. Eram semanários, dezenas de semanários que apareciam nas bancas, eram lidos, etc, etc. Um deles, o Pasquim, chegou a ter uma tiragem maior do que qualquer jornal diário. Agora, durante o período petista, cadê a mídia de oposição antipetista? Não tem. Simplesmente não tem. Ou seja, eles conseguiram um controle completo da mídia. E tem uma parte da mídia que não está totalmente sob o domínio deles, porque, embora comungue dos mesmos ideais, não quer ser controlada pelo governo. Por quê? Porque isso é contra os seus interesses financeiros. A família Marinho concorda com o PT em quase tudo, só que é o seguinte, no meu jornal mando eu, ele é meu. Portanto, existe um conflito de interesses aí, com relação à propriedade da mídia. E este é o único ponto de divergência que existe. Então... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.